Então vamos lá, gente, ó. Vamos acalmar o nosso coração, porque assim, né, nossa respiração não vai morrer, né? Mas vamos acalmar tudo direitinho. Porque nós vamos ter... Meu nome é Inês, sou professora de psicologia e eu estou aqui exatamente... Gente, silêncio, senão não vai dar. Exatamente para propiciar para vocês informações, dados, né? Para você transformar em conhecimento e você usar desse conhecimento, transformar em sabedoria e passar as informações que são necessárias para vocês conseguirem o objetivo que vocês querem, né? Que é o CRES, tá certo? Então, assim, gente, eu vou falar o mais, né, dentro da qualidade. Eu até trouxe os slides, mas eu vou estar explicando melhor para vocês entenderem. Porque como é uma matéria bastante subjetiva, então fica mais fácil eu estar explicando tudo mais, tá certo? Então, na verdade, é assim, o que eu quero dizer para vocês, que vocês já são empreendedores do sucesso, porque vocês estão aqui. Eu trabalho em seleção de pessoal, né? Então, eu vejo que as pessoas que estão buscando oportunidades, como vocês estão buscando conhecimento, já é um diferencial nesse mercado tão competitivo que nós estamos vivenciando. Tudo bem? Então, o que eu vou passar para vocês, né? Pode ir na frente. Okay? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui consegue viver sozinho? Não. É difícil? Mas é impossível? Não, porque depende de quem? De nós. Então, se eu realmente, de manhã, quando eu acordo, eu falo assim, meu dia vai ser maravilhoso, vai ser bom, principalmente vocês que vão atender cliente e que estão buscando sonhos, vocês têm que realmente estar bem com vocês mesmos para poder atender a expectativa do seu cliente, né? Então, na verdade, assim, a psicologia ela vai dar esses subsídios para vocês, principalmente quando a gente entrar na parte de inteligência emocional, tá bom? Pode ir, ok? Então, nós vamos falar, assim, sobre o conceito de psicologia. Gente, assim, a psicologia ela é uma ciência, né? Psique significa alma, mente, e logia, né? Que é o estudo da psicologia, estudo da mente, né? Mas assim, ela é uma ciência que trata dos estados e processos mentais. Então, só para dar um exemplo, vamos imaginar, posso dar um exemplo com você? Vamos imaginar que você chegasse aqui, brava comigo por algum motivo, certo? Aí, o que ela está apresentando para mim, né? Um estado emocional de irritação. Mas será que o processo dela ela está realmente neurologicamente comprometida? Então, por isso que a psicologia estuda os estados e o processo. É que nem vocês, quando vão atender um cliente, nossa, aquele cliente, calma, vamos entender. Então, a psicologia, ela estuda o estado e o processo mental. E é o estudo do comportamento humano que trata dos seus atos e reações observáveis e do seu sentimento. Então, assim, se ela está apresentando um comportamento, eu vou observar, aliás, lição de casa. Muitas coisas eu vou falar para vocês aqui, não só para a prova, ok? Eu quero vocês, profissionais de sucesso, que a semana que vem falem, Inês, olha, fechei bastante contrato porque realmente você me passou umas informações bacanas. Então, nesse sentido, a gente trabalha sempre com a observação. Quando eu acordo de manhã, lição de casa, a primeira coisa, observação. Você vai observar como está seu estado e observar ao seu redor, cumprimentar as pessoas, se mora sozinho ou não, mas você vai encontrar alguém. Então, nesse sentido, tá? Então, realmente, a psicologia é como... Olha, eu costumo dizer que a psicologia é como se fosse uma pizza. Eu estou com fome, né? Mas vou falar. É como se fosse uma pizza. Então, ela estuda a parte de social, clínica, educacional e organizacional, que é a matéria que vocês estão estudando aqui. Então, vamos focar em organizacional. Então, o que ela é? Uma parte, como se fosse da pizza, que se dedica ao quê? Às relações de trabalho nas organizações, né? Vocês trabalham numa imobiliária, que é uma organização. Ou de vocês, ou vocês prestam serviços. Então, quando você usar o conceito da psicologia, a parte mesmo que você vai utilizar, que a gente vai discorrer durante esse momento, para que vocês possam usar exatamente o comportamento adequado com o seu cliente. Emerson, pode ser. Qual que é a função da psicologia organizacional? Então, vamos imaginar que você fala assim, Inês, eu quero contratar você para fazer uma análise do meu pessoal, eles não estão vendendo por alguma razão e tal, e eu quero dispensar todos, eu quero que você contrate todos. Qual é a minha função como psicólogo? Não é chegar
Vamos mudar de pessoa, vou falar para você então agora. Vamos imaginar que você falasse isso para mim. Eu quero que você mande todos embora, porque são todos incompetentes. Não, gente, não é assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar e compreender o funcionamento. O que está acontecendo de fato? Via de regra, às vezes, não é a pessoa, às vezes é a empresa, às vezes é a chefia que não está fazendo adequadamente. Então, a função da psicologia, do psicólogo organizacional, é ir mais a fundo, mais profundo naquela avaliação que foi solicitada. Não é chegar e dispensar e contratar outros, porque pessoas, né, são realmente assim, hoje, o mercado exige, gente, exige conhecimento técnico, claro, muito. Mas se você não souber expor, se você não tiver relacionamento, não consegue. Então, você tem que unir a parte técnica com a parte comportamental. Por isso que entra a psicologia. Ok, Emerson? Bom, eu estou indo por capítulo, né? Primeiro capítulo, então é isso, é sobre a psicologia. Então, vamos resgatar. O que é a psicologia? É uma ciência que trata dos estados e processos psíquicos, certo? E o que ela estuda mais profundamente as relações, né, do ser humano, né, no contexto. E o que é mais importante? Quais são as técnicas que a gente utiliza, né? Então, é a observação, tanto no processo clínico, quanto no atendimento num cliente, quando num processo de entrevista. A gente vai usar observação, entrevistas. Se for no caso de clínica, nós vamos estudar, fazer alguns testes específicos, né? Então, fica bem claro isso. E quais são as questões que a psicologia ela utiliza, né, para fazer essa observação? Por exemplo, se eu chegar e dar um diagnóstico dela, vou mudando as pessoas, tá bom? Eu vou dar um diagnóstico dela, eu tenho a varinha, né, plim, 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 bola de cristal? Não, não sou maga, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou observar, vou avaliar, se for necessário, eu vou fazer uma entrevista com ela. Se for necessário, eu vou fazer um teste com ela para que a gente possa ter uma certeza no diagnóstico. Fica claro, então, a psicologia e organizacional estuda o quê? O homem nas suas relações de trabalho, ok? E dentro de uma empresa na área organizacional tem os recursos humanos, né? Que eu, particularmente, não gosto muito da palavra recurso, porque nós somos muito mais que recurso, não somos? Recurso é a cadeira que vocês estão sentando, é a caneta que vocês estão escrevendo. Eu costumo chamar nós de talento, mas não é para dividir a sílaba de talento, não, é talento de talento mesmo, tá certo? Tem gente que muda, não é para fazer isso, tá certo? Pode ser, Emerson? Então, assim, primeiro capítulo, ok? Segundo capítulo, a evolução do homem, né, na civilização. Para quem já fez a área administrativa, tem esse conceito. Vou falar rapidamente como é que funcionou. Então, começou com os pequenos grupos, né? Via de regra, lembra? Eu tenho certeza que todos leram a apostila, certo? Beleza, né? É claro, com certeza. Então, então lá fala assim, que começou com o homem, primeiro a mulher para variar ficou em casa, né, cuidando dos afazeres, aí o homem saiu para pescar, segundo a parte científica, que foi a primeira vez que houve a divisão do trabalho. Aí o homem saiu, a mulher ficou. Só que a população começou a aumentar, começou a se formar os grupos, que eram as cooperativas, né? E na época não tinha dinheiro, eram as guildes, né? Que chamavam, inclusive, na época. Então não tinha dinheiro, então eles trocavam, um entrava com milho, outro com porco, outro com a galinha, enfim, e eles iam se alimentando. Só que a população começou a crescer muito, aí se tornou o quê? As organizações, né? Tanto que hoje, quando a gente fala assim, há uma organização, parece que é um termo novo, né? Porque a CLT usa empresarial, mas, na verdade, a organização ela é muito antiga, né? Então, formou-se as organizações. Então, o que é uma organização, gente? Vamos dar a cena um pouquinho? Vamos imaginar que vocês... Vamos montar uma empresa, tá? Então, eu vou montar, claro, consultório de psicologia. Vamos mudar de cena. Você vai montar, lógico, uma imobiliária. E uma outra pessoa aí, uma área de informática. A gente vai fazer uma reunião para montar uma empresa. Só que eu falo inglês, ela fala alemão e fala francês. A gente vai conseguir se comunicar? Não. Então, primeira coisa, a mesma linguagem. Outra coisa, tá bom, a gente fez aula de português e tal. A gente vai conseguir montar uma empresa? Não, porque eu estou com um foco, ela está com outro, eu estou com outro. Então, assim, o que é uma organização? É um conjunto de pessoas, né,
que com facilidade se comunicar, ou seja, que se entendam, mas com o mesmo objetivo. Por isso vocês, empreendedores do sucesso, utilizem isso sempre, tá? Quando você vai montar a sua empresa, vê se realmente você vai fazer uma sociedade, se realmente vocês estão se entendendo, a comunicação está sendo correta. E se o objetivo está sendo igual, se o foco está, se cada um está de um lado, com certeza a sua empresa tem a tendência de não dar certo. Então, o que é a evolução, né? Então, nesse sentido, montou as pessoas, foi crescendo as cooperativas, depois formou-se as organizações, ok? Pode ser? Perceberam que eu vou falando, depois eu vou retomando para poder ficar mais fácil. Então, aí, a organização constitui quando há pessoas capazes, vocês são capazes, vocês já estão aqui, tá? Pessoas capazes de se comunicar e dispostas a contribuir numa ação conjunta, a fim de cumprirem um objetivo comum. Por isso, grandes empresas, grandes empreendimentos, elas dão certo, porque o foco está no mesmo ponto, ok? E aí, né, como eu falei para vocês, né, dentro da organização, nós, né, somos reconhecidos como indivíduos ou como recursos, né, que a nossa apostila é voltada principalmente do Hidalberto Chavenato, que é o pai da administração, e foi dentro desse conceito. Então, assim, eu falei do talento para vocês guardarem para vocês, mas na apostila como recurso, tá certo? Então, assim, como indivíduo e como recurso. Então, vamos mudar de cena. Vamos imaginar que você me contrata, então, realmente para fazer um processo seletivo para corretor. O que você vai pedir para mim, para um corretor? A característica. Com boa comunicação. Isso, pode falar. Objetivo. Que mais? O que vocês vão pedir? Dinâmico. Boa apresentação. Talento, né? Mas não de lento, só o talento, certo? Dinâmica, enfim. Isso, vocês estão falando o que para mim? De indivíduo, de personalidade. Né? Personalidade, persona, pessoa, é o que eu sou, entendeu? Personalidade, dotada de características próprias de personalidade, individualidade, como que é a pessoa, aspirações, gente, tem gente que está assim, parece que sabe que entrou numa caixinha preta, sabe aquela caixinha preta que fecha e você vai para o cemitério? A gente, né, não pode, as pessoas têm que ter aspirações, né? Valores, atitude, motivação, entendeu? Então, assim, então nós somos reconhecidos como indivíduos, ok? Que vocês falaram. Mas aí vocês vão falar assim para mim, mas Inês, se ele já tiver experiência, se tiver uma carteira de clientes, melhor ainda. O que significa isso? Recursos, dotada de habilidade, capacidade, destreza. Quando a gente fala destreza, é aquela pessoa que tem facilidade em relacionamento. Gente, eu trabalho muito em concurso público. Via de regra, se eles chegaram na etapa final, é porque eles foram muito bem tecnicamente. Vocês não têm noção na parte de relacionamento como é difícil. Então, hoje, é assim, é muito mais fácil. Você tem 2 funcionários. Os 2, tecnicamente, ele é ótimo, mas ele deixa a parte de relacionamento a desejar. O outro, tecnicamente, não tem muito conhecimento, mas de relacionamento, ele é 10. Qual que vocês vão optar para ficar? Não, assim, sabe por quê? Não, depende, mas assim, via de regra, só fazer uma observação. Via de regra, você vai optar por aquele que tem mais facilidade de relacionamento, porque conhecimento técnico é mais rápido a aprendizagem do que você mudar comportamento, porque mudar comportamento só muda se a pessoa quer. Se ela não quiser, pode o Freud ressuscitar que não vai conseguir. Então, via de regra, a parte de relacionamento pesa mais no contexto, tá? Então, essa parte do recurso, das habilidades. Então, numa empresa, nós somos reconhecidos, né? Vistos como indivíduos e como recursos. O talento fica como presente para vocês, tá bom? Emerson, tudo bem? E aí, né, a questão da motivação. Porque tem gente que parece que está assim meio mortinho, né? Ó dia, ó vida, ó céus, parece que nunca tem, né? Não consegue fazer as coisas. Então, assim, o que é motivo, gente? É tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma. É que assim, agora não dá tempo. Quando eu dou aula, eu pergunto mesmo, por que você está fazendo esse curso? Pense, não precisa responder, tá? Qual a motivação? Qual foi o motivo que te trouxe até aqui, né? Então, na verdade, a motivação começa quando surge uma necessidade.
E eu até sei qual é a necessidade de vocês. Olha como eu sou adivinho, né? Qual que é a necessidade de vocês? É lógico, tirar assim, dinheiro, mas nesse momento é poder conseguir a nota necessária para dar o passo à frente, tá? Então, por mais que vocês, eu tenho certeza, por mais que vocês tenham conhecimento, que vocês estudaram, tá um pouquinho tenso, não tá? Até porque todo o processo que vocês fizeram, tá certo? Então, veja, toda vez que surge uma necessidade, surge um momento de tensão naquele momento, tá? E as necessidades variam de indivíduo para indivíduo, aí depende de cada um. Tem uns que ficam mais desesperados, porque a adrenalina está mais, né, no sufoco, tem outros que é mais calmo, mais tranquilo, mas de qualquer forma, toda vez, gente, que surge uma necessidade, surge um momento de tensão. Conforme, o que você vai resolver é o passo seguinte, mas no momento surge uma tensão, ok? Que aí vem a questão da frustração. Então, assim, vamos imaginar agora que vocês falassem assim para mim, Inês, eu estou morrendo de fome, mas sabe o que acontece, Inês? Eu estou acostumada só a comer comida em restaurante chique, sabe? Eu não tenho, né? Mas eu estou com fome. Aí eu vou dizer assim, bom, é o seguinte, você está com fome? Tá. É uma necessidade? É. Só que assim, sinto te dizer, aqui eu tenho assim um carrinho de cachorro-quente, ó, da hora, mas é um carrinho de cachorro-quente, não é lugar chique nem comida chique. Qual é a decisão sua? Você vai decidir, ou você faz um sistema de compensação, já que não tem a comida que eu quero, mas eu vou forrar o meu estômago, então eu faço sistema de compensação, eu realmente assumo aquilo para não ficar frustrado. Ou, mas caramba, puxa, eu estou morrendo de fome, esse lugar não tem nenhum restaurante, gente. Às vezes a frustração, ela acontece porque você determinou. É que nem tem pessoas que tem um sonho do carro zero, né? Ok, isso é ótimo. Mas enquanto ela não consegue, ela fica andando de trem, metrô, a pé. Começa um carro mais em conta e vai indo até chegar lá, tá? Então, o que é a frustração? É uma tensão provocada que você pode mudar, mas você não muda. Você fica ali batendo, sabe? É mesmo lá do ó dia, ó vida, ó céus, e não vê que o céu está tão lindo e maravilhoso, né? Ok? Frustração? E compensada ou transferida é você transferir para uma outra situação. Por exemplo, como vocês viram a apostila, ela está dizendo o seguinte, que tinha uma situação que teve uma demissão de uma pessoa, e aí o funcionário falou, acho que eu vou assumir o lugar dele, né? O que o chefe fez? Só que a pessoa foi dispensada porque foi uma redução de quadro, então não tinha como ele colocar no cargo. O que o chefe fez? Olha, chamou ele e falou assim, olha, realmente não tem como fazer, mas em compensação, né? Eu vou te dar uma sala nova, um computador novo. Gente, todos nós, pode ser o bambambam da história, todos nós somos carentes de carinho, afeto e compreensão. Somos. Chegou, fez assim na cabeça, entendeu? Não adianta, Então, veja, é verdade. Então, assim, vocês que estão na liderança, lógico, isso eu falei no modo simbólico e figurativo, mas se você realmente demonstrar, a pessoa quer carinho, afeto e compreensão, por exemplo, nessa situação, aí o funcionário já vai ficar, caramba, foi mandado embora e nem me reconheceu. Simples, chamou, explicou, olha, você não vai ser promovido, por quê? Foi realmente uma redução de quadro, eu não tenho mais essa função, mas como você é um excelente funcionário, olha o que eu posso conseguir para você, isso e isso. Então, isso é a compensada ou transferida. Fica claro? Então, assim, lembrando, frustração, claro, às vezes tem momentos de frustração. Ficar frustrado é decisão de vocês, entendeu? É decisão sua. Porque, gente, quando eu acordo de manhã, que eu falo que meu dia vai ser lindo e maravilhoso, ninguém com cara de bulldog brava que vai chegar para mim e falar um bom dia atravessado vai influenciar o meu dia, estragar o meu dia que eu decidi que vai ser bom. Entende? Essa questão da frustração, então é para vocês realmente como uma posição, né? Principalmente vocês que lidam com pessoas o tempo todo, não é? E qual é a expectativa que eu falei? Que vocês querem ganhar din-din, né? Querem ganhar dinheiro, então. E aí, você vai ficar frustrado? Não. Passo para frente, porque você que está decidindo isso. Tudo bem? Emerson? Bom, então fechamos o segundo capítulo, né? Que é a parte mais assim da evolução do homem. E agora nós vamos falar sobre inteligência emocional, né? Então,
Então, a inteligência emocional é um fator, assim, básico, lógico que eu vou falar rapidamente, mas eu gostaria até que vocês se aprofundassem nisso, né? Tem um autor muito bom, que é o Daniel Goleman, ele fala muito sobre essa necessidade que nós temos, né? E nós trabalhamos as nossas emoções, né? As nossas raivas, né? Porque raiva é normal ter, gente. Agora, ódio é complicado. Ele vai se transformando. Então, o que é inteligência emocional? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu chegasse aqui, né? E por alguma razão, em vez de vocês me receberem como vocês me recebessem brigando comigo, sei lá, ai, chata, ou até me xingando, falando os maiores palavrões. Qual que é o primeiro impulso que você tem para fazer? Já ficar brava, não é? Caramba, mas eu não fiz isso, ou não com o cliente e tal. Então, qual é a técnica da inteligência emocional? São 4 componentes. Primeiro, lembra quando eu falei? Observação. Você vai observar a pessoa. Você vai observar. Mas, agora eu vou mudar o foco. Mas você está me xingando, só exemplo, tá bom? Você está me xingando os maiores palavrões. Gente, ninguém tem sangue de barata, né? Ele está falando comigo. Mas, o que eu tenho que fazer? Gerar dentro de mim o que? Um sentimento. Eu observei, opa, ele não está, né? Está meio assim. Tá bom, meio bravo, digamos assim. Eu vou gerar dentro de mim um sentimento para que eu possa entender. Aí, automaticamente, eu vou compreender, ele vai falar, gente, Deus é perfeito. Olha o que ele fez com a gente, ó. 2 ouvidos, quantos olhos? 2 olhos e uma boca só. E uma boca, porque a gente faz tudo errado, né? A gente não ouve, a gente, né? Não vê, fala tudo errado, muito errado. Então, olha ao contrário. E olha a ordem que tá, ó. Olha a ordem. Aqui e depois aqui, entendeu? Percebe como que já é perfeito? Então, eu vou, observei, eu ouvi, ele está me xingando, eu vi que ele está meio... Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar, a gente costuma dizer assim, engolir sapo com perna e tudo, você que depois dá um pouco de gastrite, mas você toma um pouquinho, né, um remedinho aí, que tudo bem. Aí você, ok, eu vou controlar, porque ele vai falar, eu só estou ouvindo. Automaticamente você controla a situação, gente, não tem como, tá? Você controla. E aí, você fez uma relação legal. Então, claro. Então, você vai fazer o quê? Então, você vai, como que é mesmo? Perceber, observar, né, a pessoa. Você vai gerar o quê? Um sentimento, né, dentro de você para compreender, porque está te xingando, você não tem sangue de barata. Você vai compreender, não é? A situação, automaticamente você controla. Eu costumo falar assim, que você faz cara de paisagem, não cara de paisagem provocando, né? Porque também você está dando, você vai olhar, está falando, compreendo, ok? Você dá uma posição, automaticamente você faz isso. E vocês, eu também trabalho com pessoas, trabalho com candidatos, gente, né? Não é fácil não, você pensa. Quando a gente reprova, você pensa que ele vem assim feliz? Não vem, não. Então a gente tem que também trabalhar nessa posição. Mas por isso você tem que ser correto e saber o que você está falando, ok? Emerson, nem? Oi? Então é assim, primeiro é você observar, né? Perceber, observar. A segunda é você gerar o sentimento dentro de você. A terceira é compreender. Você vai compreender, porque veja, vamos mudar um pouquinho a cena. Ele está brigando comigo. Se eu chegar e brigar com ele, qual vai ser a probabilidade, vou usar um termo feio, na porrada? E eu vou sair com o dente quebrado, hein? Já pensou? Quero não. Então, o que é? Então, você vai observar, você vai gerar o sentimento, você vai compreender e controlar. Então, o que é inteligência emocional? É você usar de forma inteligente as suas emoções em proveito próprio. É porque eu sou egoísta? Não. É que nem eu falei, se eu chegar, ele está me xingando, eu xingar ele, nossa, os dois vão sair com o dente quebrado. Eu quero? Não. Então, eu vou vou usar a inteligência emocional, consequentemente, ele não vai me bater, em proveito próprio, e o dele também. Nenhum dos dois saiu, né? Então, o que é inteligência emocional? Na verdade, é você fazer isso, mas também é proporcionar resultados produtivos. Eu não briguei com ele, então a gente colocou um resultado produtivo com respeito à organização. No caso de vocês, se vocês vão lá fazer o contrato com o cliente,
um cliente, às vezes, difícil. Você usar da inteligência emocional, gente, é tranquilo. E outra coisa, se você usar a inteligência emocional, ele pode não comprar naquele momento, mas vai ficar marcado nele o seu atendimento e ele volta. Porque, como eu falei, lembra? Ele gosta disso aqui, né? Entendeu? Ele vai voltar com você, ok? Emerson. Aí que eu falei para vocês, então, capacidade de perceber, né? Avaliar, expressar a sua emoção, capacidade de gerar, então, aquele sentimento que eu falei para vocês, compreender as emoções, por que ele está daquele jeito, deixa ele falar. Aí ele esvaziou, beleza? Você vai controlar as suas próprias emoções. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? A mente emocional ela é muito mais rápida que a mente racional. Quando as nossas ações brotam da mente emocional, é tudo muito rápido e acabamos agindo impulsivamente. Eu creio que já aconteceu com vocês alguma situação assim. Caramba, o que eu fiz, né? Se eu tivesse pensado, não teria acontecido. Sabe assim, depois que a poeira passa, né, você fala assim, ai, caramba, não é? Então é exatamente isso, né? Quando a poeira acende, você fala assim, ai, por que eu fiz? Eu estou com o cliente. Ou às vezes, gente, muitas vezes na família, né? Eu sei que vocês têm uma vida que não é fácil. Eu dei aula no Cresce, né, na parte de avaliação. Eu tive muita experiência com vocês, foi muito bacana. Então eu sei que vocês têm um dia estressado. Aí de repente vem seu filhinho lá, oi pai, olha meu desenho, que desenho que nada, sabe? Assim, sabe? Então você tem que. Eu sei que não é fácil, eu sei, mas é nisso aqui. Aí você fala assim, puxa vida, aí você vê a criança chorando, mas aí já foi. Não, você pode até tentar, mas já foi. Ela teve aquela emoção correndo, esperar o pai ou a mãe para chegar para mostrar o desenho. Aí ela não vê a hora do pai chegar, tá com o desenho, você já, né? Aí pronto, aí você corre atrás, mas já foi. Então a gente tem que ver isso. Quando a poeira senta, pensar direitinho, ok? Então, novamente, o que é inteligência emocional? É usar de forma inteligente as suas emoções, como eu disse a vocês. Eu vou entrar no atrito? Eu não, então eu vou usar de uma forma inteligente. É fazer intencionalmente com que as suas emoções trabalhem a seu favor. Então, gente, quem é que decide, lógico, depois de Deus, né, que ele não sabe se amanhã a gente vai estar vivo ou não, mas depois dele somos nós. Eu que decido como vai ser meu dia. Não é se vai ser bom. Se eu levantar de manhã, você sabe que é assim, né? O nosso cérebro ele é pensador e provador. Se você pensar, ele prova. Então você fala assim, hoje, o dia vai ser ruim hoje. Pode crer. Pode crer. Então você tem que falar assim, o dia pode não estar, está chovendo, mas não tem problema. Vai ser ótimo, maravilhoso. Mas nossa, deu enchente, mas eu vou chegar, entendeu? Você tem que colocar isso, porque o seu cérebro ele vai provar aquilo que você falou, ok? E qual que é a importância da inteligência emocional no trabalho? Gente, é exatamente isso. Para resolver um problema complicado com um colega. Eu acho que só na Sibéria que tem problema com colega de trabalho ou não? Aqui no Brasil. Tem aqui no Brasil? Então tá bom. Não, né? Então tá bom. Então, de que forma que você vai chegar? Por exemplo, com fofoca? Não, você vai chegar, vai colocar para a pessoa. Se você tem problema com ele, eu não vou falar para ela que eu estou com problema com ele, eu já falo com ele. Entendeu? Por que eu tenho que ficar fazendo, né, telefone sem fio? Ok? Olha para vocês, olha que legal, hein? Lição de casa. Fechar contrato com cliente difícil. Tem cliente difícil? Tem? Ou é só na Sibéria? Não, aqui também tem, né? Mas não tem, porque se você fizer o seu trabalho de inteligência emocional, ele vai deixar de ser difícil, entendeu? E vai se tornar uma tarefa fácil. Se você falar que é difícil, o seu cérebro vai provar o quê? Opa, difícil. Então você fala, não, não é. Pode ser um pouco complicado, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem, ok? Dedicar-se com entusiasmo a uma tarefa até completá-la. Gente, o que acontece? Hoje as pessoas não estão terminando mais as coisas, começa, não termina, começa, não termina. Principalmente os corretores. Mas o cliente liga, pede uma informação, eu vou te ligar daqui 10 minutos. Nunca mais liga. Aí você fica lá, 10 minutos, 1 hora, 1 ano, entendeu? Então, nesse sentido, ajudar a si mesmo, gente, vocês têm noção como isso ajuda
a nós mesmos, né? Inclusive, se todos vocês usarem inteligência emocional, 9 psicólogos, eu não sou da área clínica, não vai ter cliente, concorda? Não vai ter paciente, porque você mesmo vai conseguir resolver muitas coisas, tá? E também outros desafios relacionados com o sucesso, aquilo que eu falei para vocês. O sucesso, vocês conhecem a frase famosa, né? Só vem antes do trabalho no dicionário, porque no dia a dia é só com trabalho. Não tem sucesso sem trabalho, você tem que fazer acontecer. Muito bem? Não é? Emerson. Aí assim, quem é de vocês aqui que faz o desenvolvimento da autoconsciência? Que vocês leram a apostila, já fizeram, né? Para amanhecer hoje, não foi? Fizeram. O que é autoconsciência? É você fazer uma avaliação de como foi o seu dia, principalmente com aquela pessoa que por algum motivo não foi legal no dia. E o ato mais digno do ser humano, qual é? Pedir perdão. As pessoas têm uma vergonha, né, de assumir que errou. Errou, entendeu? Então, é realmente assim, não é bem vergonha, às vezes é uma questão mais profunda. Então, você pode desenvolver a autoconsciência utilizando informações que têm a seu próprio respeito. Assim, como é que estão meus pensamentos? Lembra? Pensador e provador. Seus sentimentos, como é que estão seus sentimentos, né? As suas interpretações, porque ele falou que tal pessoa é chata, mas ela é chata mesmo. Você nem conhece a pessoa, como você vai falar que ela é chata, né? Lembra do pré-conceito? O conceito é dela, não meu. Eu tenho que conhecer a pessoa, ok? As suas emoções, as suas sensações, as suas intenções, não é? Nesse sentido, ok? Então, a análise da sua autoconsciência. E aí, como é que você faz a autoconsciência? Então, examinar o modo como faz as suas avaliações, lembra? Ficar julgando. Ou, por exemplo, gente, chega um cliente, às vezes a apresentação dele não está muito de acordo que vai comprar, né? Só que às vezes engano, não acontece, e às vezes não é bem assim. Então, você já vai fazendo, né, uma discriminação, ok? Vai voltar? Então, você vai fazer essa autoconsciência sobre as impressões, sobre as interpretações, né? E a expectativa que você tem de você mesmo em relação às outras pessoas. Ou seja, quando você vai dormir, eu sei que ninguém tem tempo, mas 5 minutos, tá? Passa sabe assim, uma retrospectiva, como se fosse uma televisãozinha mesmo, vai voltando, vai voltando. O que eu fiz hoje que pode ser melhor amanhã? Entendeu? E outra coisa, hein? Nunca nós temos que nos comparar com comportamentos ruins. Sabe, aquela pessoa fez aquilo lá, amanhã eu não vou fazer igual. O comportamento foi adequado? Não, por que você vai fazer igual? Tem que fazer diferente, não é? Nesse sentido. Então, atentar pelos seus sentidos, pela sua visão, a audição. Lembra que eu falei como Deus é perfeito? Então, para a gente poder usar isso na percepção do nosso contato, do nosso relacionamento, ok? Principalmente sobre você, porque eu sou o bambambam da história, sabe? Nossa, eu sou o máximo. Gente, ninguém é o máximo. Todo mundo é importante. Mesmo do diretor até a pessoa que serve o café. E outra coisa, numa empresa, se falta o diretor, você nem vê que ele não foi, né? Agora, se a pessoa do café não foi, não veio a pessoa do café, e você não dá importância para ela. Entendeu? Então, na verdade, todos nós temos o seu papel importante. Ok? Aí nós vamos então dar sequência, né? Vamos ver o próximo, que é de inteligência emocional. Então, na verdade, assim, ao contrário, né, você tem que usar a inteligência emocional para você desenvolver o trabalho com o seu cliente na empresa. A falta de inteligência emocional prejudica o progresso e o sucesso, né? Não prejudica, né? Tanto do indivíduo quanto da empresa. E ao contrário também. O uso da inteligência emocional leva a resultados produtivos. Não só para a empresa, para você como contexto. Como todos vocês são empreendedores do sucesso, a cada um de vocês que está direcionado isso, tá? Quando os funcionários de uma empresa usam a inteligência emocional, ajuda a construir uma organização emocionalmente inteligente. Sabe, não tem aquela coisa do diz que diz, na fofoca, de ficar, eu não faço porque eu não faço, porque eu não faço, porque eu não faço. Mas a tarefa não tem que ser cumprida, então vamos fazer da melhor forma. Muito bem? Vamos lá? Bom, de inteligência emocional, então vamos recapitular
a inteligência emocional. Então, é você usar de forma inteligente as suas emoções em favor próprio. Porque eu sou egoísta? Não, porque eu vou facilitar esse relacionamento, né? Quais são os 4 componentes? Veja, isso nem temos de prova, nem sei se tem essa pergunta, mas é para vocês a partir de hoje já, hein? Não é nem a partir de amanhã. Qual que é os 4 componentes mesmo? Primeiro, observar, gerar sentimento, depois compreender e... Então, a partir de hoje, você já vai começar a usar assim, tá bom? Promete? Independente da prova, mas que vocês façam isso, tá bom? Muito bem? E aí, usando a inteligência emocional, vocês vão facilitar as relações humanas. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Se vocês viviam sozinhos. Vocês falaram que não, foram vocês. E vocês falaram que era difícil. Mas não é impossível, que depende de nós. E é nesse sentido, né? Então, a inteligência emocional e o autoconhecimento, você se avaliando, é a pedra fundamental para o sucesso dos nossos relacionamentos. E quando eu falo relacionamento, não é só na empresa, gente. Vocês vivem só na empresa? Não. Família, na sociedade, no contexto, né? Em todos os sentidos. Então, é importante compreender os processos da formação do relacionamento, tanto familiar como social e profissional, pois nos ajuda a desenvolver nossas relações interpessoais de maneira mais saudável, quando eu realmente uso a inteligência emocional, ok? No útero materno, já sentimos e reagimos aos nossos sentimentos, né, gente? Inclusive, principalmente as mulheres, mas os homens também, porque fazem parte do processo, mas assim, na gestação, o quanto é importante você realmente fazer um trabalho que você aceita, de amor mesmo aquela criança, porque vai ter consequência posterior quando isso não ocorre, né? Que pode dar algum desvio de personalidade, que aí já entra no processo clínico, tá? Então, a partir do nascimento, entramos em contato direto com as nossas emoções mais primitivas. O que é um processo terapêutico? É você estar junto com o cliente e mostrar para ele que lá atrás houve alguma situação no qual ele pode modificar. Não é o terapeuta que vai modificar, é a própria pessoa. Então, ele tem que aprender o caminho sozinho, ok? Se o nosso relacionamento familiar for de amor, diálogo, confiança, seremos capazes de conduzir outros relacionamentos de forma equilibrada, ok? Né? Quando você tem uma relação de amor. Caso contrário, poderemos adquirir traumas. Ai, mas tal pessoa é tão insegura, aí vem um psicólogo e manda ele embora porque ele não serve. Vamos ver o que a gente pode resgatar aquela pessoa, tá certo? Inseguranças que certamente contribuirão para possíveis desvios de personalidade. Haja visto, se vocês pegaram o noticiário, quantos desvios de personalidade nós temos, né? De comportamento. Então, por isso que a gente tem que estar sempre muito atento. Será que eu também não estou proporcionando algum desvio de personalidade, né? A minha posição, às vezes, com o outro. A gente não tem noção que um sorriso, quando a gente dá de manhã um bom dia, pode estar salvando uma pessoa. Eu também posso estar matando, quando eu estou com raiva, e a pessoa já está com uma posição meio difícil, matando não no sentido de morrer, mas de matar internamente, né? Então, um sorriso, um bom dia, a gente salva uma pessoa. E o relacionamento familiar ele pode construir ou destruir, como eu falei para vocês, o sorriso. Ok? Pode. Os sentimentos de amizade são fundamentais para o equilíbrio do ser humano. Partilhar com o outro os momentos importantes da vida é fundamental para a nossa formação. Então, nesse sentido, o relacionamento, né, é fundamental. Ok? Network, gente, esse aqui, olha lá, hein? Vocês têm que usar, independente, nem sei se tem essa questão ou não, mas eu vou dizer uma coisa. Network não é Cartoon Network, hein? Se falar pra mim que é desenho animado, a avó tá com uma cinta lá fora, entendeu? Mas, gente, network é realmente, é o que vocês têm que fazer no dia a dia, não é? E outra coisa, a gente fala assim, você tem... Gente, ó, é ultrapassado falar carteira de cliente, tá bom? É feio, agora é network, entendeu? É chique. Então, você tem o network, já pensou, a pessoa fala, você tem network? Eu tenho, eu assisto Cartoon Network. Olha que coisa feia, hein? Então, não. Então, network, o que... já tá no horário? Falta 5, Ai, meu Deus, peraí. Ó, network, então assim, o
que é? Uma rede de contatos que você faz ao longo da carreira de vocês, mas visando o quê? Interesse profissional. Eu sei que vocês, às vezes, convidam alguns clientes para comer fora, para almoçar, mas é porque vocês são amigos de verdade? Não, porque tem um interesse profissional. Então, network é isso mesmo. Exatamente. É uma rede de contatos que você tem que estabelecer, que hoje o Facebook, inclusive, ajuda bastante, que vai ter 500 amigos. Ah, tem 500 amigos? É o network, né? Entendeu? Então, nesse sentido. Então, olha, network na Cartoon Network, então, que é rede de pessoas, de relacionamento, mas visando interesse profissional, tá? Pode ir. E como que você vai suprir as suas necessidades mútuas? Por exemplo, se eu tenho necessidade e ele tem, mas só eu levo vantagem, sabe a lei de Gerson? Vai ter o relacionamento produtivo? Não, porque eu estou levando vantagem. Então, para que o relacionamento seja sólido, ele tem que ser recíproco, entendeu? Tem que ter a reciprocidade. Eu estou solicitando uma ajuda e ele vai retornar para mim, ok? Nem sempre é fácil identificar a necessidade das outras pessoas, mas você pode perguntar. Ok? Lembra que eu falei da percepção? Às vezes a pessoa está com uma carinha lá que está precisando. Você fala, nossa, custa perguntar? Se a pessoa é tímida e não fala. Ok? Pode ir. Precisamos ser capazes de aprender a cada encontro de um relacionamento e utilizar o conhecimento, porque vocês vieram aqui adquirir dados, informações, que vai transformar em conhecimento. E agora, vai usar de sabedoria para colocar, né, o que vocês entenderam, ok? Os 10 mandamentos das relações humanas, tá? Isso é simples, gente. Vocês, no contato com seus clientes, então, assim, falar com as pessoas, sorrir, mas não sorriso amarelo, tá? Chamar pelo nome. Outra coisa, gente, todo mundo gosta que fala o nome, mesmo que às vezes não gosta do nome, mas ele quer que fale o seu nome. Então, não vai trocar Maria por Mariana, né? Entendeu? Então, sempre, se não tem a memória, então marca o nome, tá? Seja cordial, interesse pelos outros. Seja generoso ao elogiar e cauteloso ao criticar. Precisamos criticar, dar uma devolução, mas seja cauteloso. Considerar os sentimentos dos outros, preocupar-se com a opinião dos outros. Assim, se ele vem e faz uma colocação para você, avaliar até que ponto aquilo está sendo correto. E procurar apresentar um excelente trabalho, tá? Respeitar o próximo, evitar cortar a palavra. Então, assim, de repente, está tendo uma reunião, lógico, tem momentos que você tem que cortar, porque senão a coisa não vai dar, né? Não tem fim. Mas se a pessoa está falando você ficar cortando o cliente, está falando com você, você fica cortando ele toda hora, então se ele é prolixo, você tem um momento certo para fazer isso. Ultrapassar o seu superior, procurar conhecer o seu grupo, evite tomar a responsabilidade do outro, né? Se é dele, é dele. Você pode até ajudar, mas não trazer para você. Seja, lembra do sorridente, né? Mas não sorriso amarelo. Definir sempre as palavras. Às vezes o seu cliente, você está falando palavras tão difíceis que ele não está entendendo. Pergunta se ele entendeu, porque você está falando chique. Nossa, eu falei tão chique, mas ele não entendeu nada e não fechou contrato com vocês, ok? E seja modesto nas discussões. É importante a gente colocar a nossa posição. Pode continuar, tá? Da comunicação. Bom, comunicação, gente, é bem simples. Eu tenho uns slides, mas até em função do horário. Comunicação é uma pessoa falar com a outra? Não. Comunicação é assim, por exemplo, que aula que eu estou vindo falar para vocês? De psicologia. Eu estou falando de psicologia ou matemática? Ou informática? Então, eu estou estabelecendo comunicação. Então, comunicação, o que é? Você passar uma ideia. Isso, exatamente, passar uma ideia e um pensamento para o outro sem perder a intenção original. Qual que é a intenção original? Falar de psicologia, tá? Então, você falar com uma pessoa e a outra pessoa entender. E quais são as formas de comunicação, né? Que é oral, verbal, né? Que é escrita e que é, né, que por mímica, né? Que é a não verbal, apesar que vocês viram que eu falo com a mão, né? Falo com a boca, a mão também, né, nesse sentido, para poder vocês entenderem, ok? Então, pode ir de comunicação tranquilo, tá? As barreiras, volta um pouquinho, as barreiras da comunicação. Por exemplo, se a gente não consegue identificar as palavras ou até barulho, são várias barreiras que podem acontecer. E vocês têm que prestar muita atenção quando estão falando com o cliente de vocês. Porque às vezes está passando a informação, mas está tendo tanto outras barreiras que ele não está entendendo. Aí, será que ele não fechou o contrato? O que foi que aconteceu? Então, avaliar muito bem essa questão da comunicação, ok? E marketing pessoal, né, gente? Marketing, o que é marketing? É realmente você fazer
a parte de vocês, da forma... E a gente sempre pensa que só tem marketing positivo, mas tem um marketing negativo, não é? E vocês têm que fazer o que? Lógico, o marketing positivo. Quanto mais valorizado o profissional, mais a empresa vai pagar por ele, que é o que vocês estão fazendo. Mostrando o trabalho de vocês na postura, né? No olhar, no aperto de mão. Por exemplo, você vai dar uma mão pra pessoa, aperta a mão demais. Nossa, sai com a mão tá doendo. Se a mulher tá com aquele anelzão todo chique, você vai lá, aperta, ela sai com dor na mão, entendeu? Então, nesse sentido, você tem que realmente colocar o seu marketing, ok? Só mais... Então, é um conjunto de ideias... Volta lá só um pouquinho. É um conjunto de ideias e atitudes dos quais construímos a nossa imagem. Então, a imagem é fundamental. Tá, pode cortar. Não, já tudo bem, tá? Porque eu não ia falar só alguns exemplos para vocês. Então vai, então vamos lá, pode ir, mais um. Tá. Não, que foi? Olha, só dar uma dica. Eu estou falando para eles, o vídeo que não é só a prova, é para eles enquanto pessoas. Então, assim, a saúde. O mundo trata melhor quem se trata melhor da seguinte, então, se alimentar. Eu sei que vocês comem lanche, aquelas coisas todas, mas procura, dentro do possível, se alimentar de forma correta, dormir no mínimo 6 horas, tá? E fazer exercícios físicos, ok? Tá bom? O restante tudo bem, tá bom? Pode ir. Ó, deixa eu dar... Pera um pouquinho, só um pouquinho, gente. Ó, 1 minuto. Então, assim, gente, tudo que eu passei para vocês, lógico, se fosse terem mais ideias, mas é o primordial para vocês. Veja, independente da prova, claro que eu quero que vocês já são profissionais de sucesso, que vocês vão conseguir isso, mas leve isso para a vida, entendeu? Então, lembra do talento? Não separa a sílaba, vocês são talentos mesmo. E outra coisa, usar realmente os 4 fatores da inteligência emocional, tá bom? Ouvir, então assim, ouvir primeiro, né? Observar e falar no momento certo. Eu tenho certeza que é contrato fechado, ok? Boa prova para vocês, tá bom?